Sentar, neste momento vamos sentar. Vou pedir o tradutor e para partilharmos daquilo que o Senhor tem para conosco. Para kuti tikwanise kuphunzitsana byomwe Mulungu byomwe anatupa kuti apase. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia Fungule mabuku yathu no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Makrônika wachiwiri versículo ya 14. Nos capítulo 14. Versículo ya 14. Capítulo 14. Capítulo ya 14. Amém. No seu versículo 9. No seu versículo 9. Alguém que achou pode proceder à leitura. Omwe ayona ayambe kuilenga. Assim diz a Escritura, pequeno livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Assim diz a Escritura: Será o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenara a batalha no vale de Zevatá, perto de Maressa. 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerari, e caíram os etíopes sem restarem nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do exército, e levaram dali muito grande despojo. 14. Feriram toda a cidade ao redor de Gerari, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam toda a cidade, porque havia nelas muitas presas. Também feriram a estenda dos donos do gado, levaram ovelha em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. No mesmo livro, no seu capítulo 16, versículo 7, ser um pouco rápido. 16, versículo 7. Amém. Assim diz a Escritura no seu capítulo 17, verso 7. Naquele tempo veio Anani, Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por enquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Amém. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te glorificar nesta manhã, Senhor Deus, por ter nos dado este privilégio, esta hora de estarmos aqui. Pai, queremos ouvir da Tua palavra, daquilo que tem para com nossas vidas, Senhor Pai. Nós sabemos, Senhor nosso Deus, que a Tua palavra tem poder e a Tua palavra restaura. Porque nenhuma Tua palavra, Senhor Pai Deus, vai e volta vazia, Senhor, mais uma vez. Fale conosco nesta manhã, Senhor Pai Deus. Venha quebrar o coração de pedra, Senhor Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra com entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus
falar. Kujiandaa kufendera. A Bíblia diz que Asa correu-se debaixo dos pés de Deus. Mungu iforokoza kuti iye Asa anatamanga kwenda pa miyendo pa Mulungu. Então ele começando a pedir a Deus. Anayamba kukumbira Mulungu. A Bíblia diz que quando ele chegou diante de Deus, Mungu iforokoza kuti anafika pamaso pa ele Mulungu. clamou a Deus Anayamba kufulira e Mulungu. pediu socorro ao Senhor. Anakumbira thandizo kwa Mulungu. Essa é a posição do servo de Yomwe Deus. chimiriro cha munthu mtumiki wa Mulungu. Qualquer diversidade que apareça na sua vida, Akabwera mavuto pa moyo wake. qualquer diversidade, tempestade que aparece, Akabwera zinthu kuti owa ya shonzi. a primeira posição do servo de Deus, Kuyamba chimigiro cha mtumiki wa Mulungu. ele tem que clamar a Deus. Iye afuna kuti afulire A Mulungu. primeira posição de uma serva de Deus, Chakuyamba chakuyimirira cha mtumiki wa Mulungu quando o kazi. inimigo vem ao seu encontro, Yani akabwera pamaso quando pa o iye. inimigo se levanta contra ti, Yani angamukira iye. esse inimigo pode ser a doença, Danu mwe angakhale esse matenda. inimigo pode ser a falta de Danu emprego, mwe angakausalia basa. esse inimigo pode ser a falta de um verdadeiro relacionamento. Danu mwe angakausalia chiboti parana A Bíblia diz que a primeira posição de um servo de Mungu Deus, iforokoza kuti chakuyamba chimirio cha mtumiki wa então, que Mulungu. tem que tomar na sua vida, Iye unafuna pale pa moyo é wake. você ir diante de Deus Kunika kuti uende pamaso e pa pedir Mulungu. ajuda ao Senhor. Kumbira thandizo Será que alguém está compreendendo a palavra de Deus? E a Bíblia diz que quando o rei Asa foi diante de Deus, Mungu iforokoza kuti iye mfumu Asa anaenda o pamaso pa rei Mulungu. Asa disse assim ao Senhor, Mfumu Asa anamwambia mai Mungu. disse: Senhor nosso Deus, Uye Mulungu wathu. nós sabemos diante de um forte e um fraco, Ife tikudziwa kuti pa wamphamvu o Senhor wakufoka. pode socorrer. Imepo ambuye Então mangathandize. nosso Senhor Deus, Ambuye wathu e Mulungu. nós viemos diante da sua presença, Ikubwera pamaso pano. pedindo que nos ajude nosso Deus, Kuti mulithandize porque Mulungu nós wathu. vemos que este inimigo Taona kuti ndani umwe. é tão forte do que a nós. Wamphamvu kuposa A Bíblia pano. diz que o rei Asa Mungu iforokoza kuti mfumu tinha Asa. 300.000 de soldados, Iye akanamoa pikwi mas a Bíblia diz que o seu inimigo Mungu iforokoza tinha mdenasi. milhares de inimigos, Akana pikwi tinha milhares de exércitos para lutar contra a vida de Asa, para lutar contra o reino de Asa. A Bíblia diz que quando ele clamou a Deus, Mungu iforokoza kuti iye a Bíblia diz que Deus deu o livramento a Asa. Mungu iforokoza kuti Mulungu akapasa A Bíblia kusuka. diz que Deus ajudou o rei Asa. Mungu iforokoza kuti Mulungu E rei Asa anamusoya. venceu aquela batalha. Iye Asa anakwanisa A kuwina Bíblia kwa diz que o lei. rei Asa começou a perseguir o inimigo, Mungu iforokoza kuti iye mfumu Asa até anaenda chegando à terra do inimigo. ate kutafika dziko la E ndani. a Bíblia diz que depois de Asa matar todos os Mungu inimigos, iforokoza kuti iye Asa pamaweza ndani. então levou algumas coisas que existiam naquele lugar. Atenga vitu vinavyo vimetikaleka mputi mwili. Então existia, começou a levar aquelas coisas que eram valiosas. Akayamba kutenga vitu O que vimetikafunikira. o inimigo faz na vida do homem? Ndani ya bashara ya moyo wa O que o mtu. inimigo quando chega na vida do homem faz? Ichanje mwendani akafika pa moyo wa É mtu. tirar tudo aquilo que lhe traz a paz. Apachoza vitu mwenye É mapasa tirar pembeni. tudo aquilo que te traz sossego. Apachoza vitu Então mwenye depois de você vencer mapasa. o inimigo, Iwepo ngamala rudi a kuina primeira ndani. posição que acontece Iwepo kawa é você tomar de volta daquilo que te pertence. Iwepo wafaa utenga vitu É você mtisa. tomar de volta daquilo que é a sua saúde. Utenga vitu mwendini É tomar de volta daquilo que Deus havia proporcionado na sua Utenga vida. vitu mwa Mulungu kanika pa moyo wako. Então o rei Asa, depois de matar o inimigo, Mungu Asa pakupa mwili a Bíblia kanosei. diz que o rei Asa tomou tudo aquilo que pertencia a Mungu ele. iforokoza kuti iye Asa Tomou tudo aquilo que existia naquele lugar. Atenga vitu mtikeba A mputi Bíblia diz mwili. o rei Asa, Mungu iforokoza ni mfumo depois de Asa. vencer o inimigo, Pakuina iye nadiyo. a Bíblia nos explica no capítulo 16, Mungu iforokoza na kutime mwili para tasesi. que este mesmo Asa, Mwili mwasi Asa. depois de ter vencido o Iye inimigo, pakuina a nadasi. Bíblia diz o reino de Judá Mungu iforokoza kuti ufumu ya ficou Yuda. 10 anos em sossego. Pakukaa mwewa kudereka magoma Então mzizi. ficou em paz. Anakaa mantendere. Eles começaram a viver em alegria. Anayamba kukaa Eles mwasangano. começaram a viver numa verdadeira felicidade. Anayamba kukaa mwashidini cha Durante kupanza. 10 anos, Pakumala mwe a makoya Bíblia diz, kumi. depois de terminar esses Mungu anos, iforokoza que lipomasa o kuna inimigo kuvini. veio de novo ao encontro de rei Asa. Ndani anabayamo masi mamasi pa iye E um Asa. outro inimigo se levantou contra o rei Asa. Ndani unango na ukira mwe A mamasi pa Bíblia iye diz Asa. rei Asa por ver aquele inimigo, Mungu iforokoza kuti iye Asa pakana daruri. além de tomar mais a mesma posição que tomou da primeira vez, Ile kulenga utenga mamwe shibini peleka na o kile rei Asa mama. tomou uma outra posição, Iye Asa na mamwe kile além mama. daquilo que é a posição que Deus havia colocado na vida dele. Kukosa tili pemwe O alasema rei Asa começou a se posicionar de uma outra forma. Asa naenda kukimbia mwana Então o rei Asa o que fez? Asa lisha O moromoni. capítulo 16 nos ensina. Akabiri tsayi kuti O rei Asa começou a ter aliança com outros
outros reis. Asa anayamba jambo yamba kupesha shipana mfu. Servo. Mungu kwa kuti Mungu E anapita. esse servo era vidente o profeta Anani. Umwe mtumiwe akalwe iya Anani anende. Então Anani foi ao encontro de rei Asa. Anani anana mamasu kwa Então Asa. falou com o rei Asa. Anayamba anai Asa. Rei Asa. Iwe Asa. Quando o inimigo se levantou contra ti, Andani mwanaogira mmewepo. então você foi diante de Deus. Iwepo naenda mamasu kwa E você Mungu. pediu socorro a Deus. Iwepo naambia Será que Deus não te deu o livramento? E Deus não te deu o verdadeiro livramento? Deus não entregou o inimigo nas suas mãos. Então este inimigo que se levanta contra ti, por que você foi fazer aliança contra Deus? Por que você foi fazer aliança contra Deus? O rei Asa ficou indignado. A Bíblia diz que o rei Asa, quando ouviu aquilo do profeta de Deus, o rei Asa ficou indignado. O que acontece na posição do servo de Deus? O que acontece no filho de Deus? Quando na primeira vez ele se posiciona, quando ele pede socorro a Deus, quando pede ajuda a Deus, quando pede emprego a Deus, o que faz um servo de Deus? Ele se esquece de Deus. Ele não dizima mais na casa de Deus. Ele não oferta mais na casa de Deus. O que o servo de Deus faz na presença de Deus? Quando Deus ele pede filho, quando Deus lhe dá um filho, quando o filho fica doente, o que faz o servo de Deus? Ele leva o filho, aquela criança, leva aquela criança para o curandeiro, leva aquela criança para o profeta. Na primeira vez ele pediu a Deus. O que o servo de Deus tem que fazer? Pela segunda vez também tem que se colocar na presença de Deus. Aleluia. Essa é a posição do servo de Deus. Em todas as vezes que o inimigo se levanta contra Deus, quando o inimigo se levanta contra a sua vida, você o que tem que fazer? É você se colocar na presença de Deus. Se Deus já te deu o livramento da primeira vez, você tem que crer que a segunda vez Deus te dará livramento. A Bíblia diz que Deus não é de confusão. Deus não é de confusão. A Bíblia diz que Deus não mente. A Bíblia nos ensina que Deus não fará algo, que Deus não dirá alguma coisa, que Ele não possa cumprir essa coisa. A Bíblia diz que o nosso Deus não é surdo para que não possa ouvir. A Bíblia diz que o nosso Deus não tem boca para que não possa falar. O nosso Deus fala todos os dias. Só que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus fala todos os dias. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus tem dado ouvido às nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Só que nós não conseguimos esperar em Deus. Nós não conseguimos perseverar na presença de Deus. Nós temos que aprender a perseverar na presença de Deus. A Bíblia diz, a primeira vez o rei Asa, ele se posicionou como homem de Deus. Mas a segunda vez o rei Asa, quando o inimigo veio a seu encontro, o que o rei Asa fez? Começou a fazer aliança com outros deuses. Começou a ter aliança com outros reis. A Bíblia diz quando o profeta veio ao seu encontro, ele ficou chateado com aquele profeta. Ele começou a ficar frustrado com aquele profeta. A Bíblia diz que pegou aquele profeta e ele te colocou na prisão para te mandar sofrer por causa da palavra que havia pronunciado na boca dele, por causa da palavra que Deus havia revelado na vida daquele profeta. O que acontece com muitos irmãos? Quando o irmão vem ao seu encontro, quando o irmão vem ao seu encontro, quando ele tem uma palavra de Deus, o irmão começa a te invejar. O irmão começa a te tornar como você inimigo da vida dele. Quando o irmão fala com uma palavra, quando essa palavra vai contra a vida dele, quando essa palavra vai contra a vida dele, quando a palavra vai contra daquilo que ele pratica, quando aquela palavra vai contra daquilo que ele está vivendo, ele se levanta contra
para si. Ia passava E você passando. vira grande inimigo Ia dele. botar ndani nkuru kwa Rei hiyo. Asa ficou inimigo, aquele profeta ficou inimigo de Rei Asa. Iye neneria anataka ndani wa Asa. Então o profeta de Deus, Natomwetu nenero wa quando Mungu. deu a palavra de Deus, Akatipasa Rei mambo. Asa olhou aquele profeta. Iye Asa namnyaita. Rei Asa reparou naquele homem de Deus Anamunyangalisa como se fosse um grande inimigo na vida dele. Por que que você trouxe essa palavra? Por que que você me disse que eu fiz aliança contra os reis? Não podemos ser inimigo de homens de Deus. Não podemos ser inimigo do homem de Deus. Vamos se posicionar como homem de Deus. Em todos os momentos. O inimigo quando se levanta contra a nossa vida, nós temos que, primeira coisa, não importa quantas vezes o inimigo se levanta contra nós, não tem problema o inimigo se levanta quantas vezes conosco. Fala para seu irmão, tem que estar na presença de Deus. Fala para seu irmão, tem que estar na presença de Deus. Diz para ele, tem que estar na presença de Deus. Diga para ele, não pode ser como Rei Asa. Aleluia. Rei Asa se esqueceu de Deus. Rei Asa se esqueceu daquele Deus que lhe livrou de grandes inimigos. Rei Asa se esqueceu daquele que lhe deu a força. Quando Deus te dá alguma coisa, você já começa a falar no seu coração, não posso ir mais naquela igreja. Aquela igreja nem tem chão. Aquela igreja nem cadeiras completas não tem. Deus te levantou um dia. Deus te deu um livramento. Deus te deu um emprego. Não posso mais ir naquela igreja. Não posso ter um montíssimo. A igreja pode crescer. O meu dízimo vai ficar comigo. O meu trabalho agora é meu Deus. O que faça com as pessoas agora? Quando não entrego o dízimo na casa do Senhor, Deus está dizendo: o emprego é meu. O emprego eu consegui sozinho. Deus não me ajudou em nada. O dinheiro é meu. Você quer separar o que é de Deus? Nós temos que nos posicionar como servo de Deus. Nós temos que nos posicionar como servo de Deus. Servo de Deus. Em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus. E a Bíblia diz: e a sua justiça. E todas essas coisas, serão acrescentadas. Aleluia. Tem que se posicionar, meu irmão. Nós não podemos sermos como o Rei Asa. Um rei que ele reinou sobre Judá. Então Judá ficou 10 anos em paz. Porque existiu um rei que temia Deus. No seu bairro pode estar ter sossego. Porque existe um servo que tema Deus. Então você tem que se controlar. E você tem que se posicionar. A Bíblia diz: um servo de Deus, ele tem que ter domínio próprio. Ele tem que ter domínio próprio. A Bíblia é o nosso inimigo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Satanás não brinca. E você não pode brincar também de ser cristão. Você tem que brincar com a oração. Você tem que brincar com Jesus. Você tem que brincar com a leitura da palavra. A Bíblia diz que Satanás, ele anda em teredor. Você sabe que andar em teredor. Então ele anda em teredor. A Bíblia diz como um leão. E procura alguém para devorar. Ele não tem nada a ver. Se você vai à igreja, ele não tem nada a ver. Se você lê a palavra de Deus, ele não tem nada a ver. Se você terminou a 12ª, ele não tem nada a ver. Se você tem uma profissão, ele não tem nada a ver. Se você tem grande, ele não tem nada a ver. Se você tem muitos anos na igreja, Satanás teme aquele que se sujeita a Deus. Aleluia.
Amém. Você tem que se sujeitar a Deus. Yebo funa utithaire pa Mulungu. Você tem que se sujeitar na presença de Deus. Ufuna kuti ukhale pamaso pa Mulungu. Buscar a presença de Deus. Uyang'ana kuonekera kwa Mulungu. Buscar a vontade de Deus. Uyang'ana chifuniro cha Orar Mulungu. pela sua família. Upempherera Você dzina tem lako. que ser como Jó. Yobu kali nga Yobu. Jó foi um homem de Deus. Yobu anakanti umuntu wa Bíblia Mulungu. diz de madrugada. Mulungu ifuna kwanza kuti pakati pa usiku. Jó se levantava Iye Yobu e orava pelos seus filhos. akapempherera wana A Bíblia wake. diz que Jó dizia assim: Mulungu ifuna kuti iye Yobu kali os meus filhos, elangu wana ele wake. tem pecado contra o Senhor. Ila Mulungu. Eu intercedo por ele. Ndo wapempherera Quantas Mulungu. pessoas se levantam Pangaso para orar pelos seus filhos? wapempherera wana wake. Quantas pessoas se levantam para orar pela sua família? Apempherera dzina lawo. Você tem que se posicionar, meu Yobu irmão, ifuna kuti uyimirire como palo servo wako. de Deus. Ningatumika Parar de Mulungu. ser como Eleazar. Yobu uyime ukhalika mfumu waso. Aleluia. Para de ser como Eleazar. Yima ukhalika mfumu yaso. Primeiro foi diante de Deus. Shakuyamba lene pamaso pa E Mulungu. disse agora a Deus. Anakumbira thandizo kwa Deus Mulungu. lhe ajudou. Mulungu anamuthandiza. Já quando você já está em paz, Yobu kakali mwatendere. você já tem uma família. Buscar a presença de Yobu Deus. funa kuti muyang'ane Mulungu. Isso não é nada. Yobu Você tem que buscar para proteger a sua alma. Yobu funa kuti Yobu unyang'ane umuonesa kucherera. Vemos o Sansão. Ipale kuona Samsoni. Sansão, quando ele parou de buscar a Deus, Samsoni pasarema kuyang'ana ele Mulungu. pensou: Deus já me deu força. Iye nakumbuka kuti Mulungu apasaka Eu preciso ipambo. mais de Deus. Nifurahima mwa Mulungu. O que aconteceu na vida dele? Silastika ichali pa A moyo Bíblia wake. diz: a mulher que te socorreu. Mulungu ifuna kwanza ulikasa na Para mupesa. alguns homens, para alguns irmãos, Pasibana yangu pa. o inimigo deles são mulheres. Aliwaoni Não unanga. consegue ver mulher passar na sua vida. Akakwanisani kwa casa upita kwa Tem que se masimamo. posicionar, meu irmão. Yobu funa kuti Como ulimbali. servo de Deus. Ingatumika na Saber Mulungu. agradecer daquilo que Deus te deu. Kuziya kukutaka O que acontece na vida de algumas irmãs? Shikashikashani Não kutakuona consegue ver o homem. Akakwanisani kwa Amanhã mbamuna. está com esse. Nambana na huyu. Amanhã está com João. Kusha na João. Amanhã está com Pedro. Não consegue se posicionar. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Satanás quer te deixar cair. Satanás quer para você não avançar. A Bíblia diz que Satanás já foi preparado o inferno para a sua vida. Já foi preparado o inferno para ele. Satanás está à procura de colegas. Diga para o seu irmão. Satanás quer companhia. E você pode ser companhia. Temos que vigiar, irmãos. Vigiar na presença de Deus. Começarmos a vigiar, meus irmãos. Jesus disse assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiar não é ficar com olhos abertos. Vigiar é estar preparado. Quando chega na sua presença, está escrito. Está escrito. Nessa do pão que homem viverá. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vigiar é estar preparado. Vigiar é dormir com olhos abertos. Vigiar é todos os dias estar sempre a orar. Você tem que buscar a revelação de Deus. Entender o que Deus tem para com a sua vida. Quero te convidar para levantar. Vamos se levantar. Venha na frente. Se você quer Deus para que possa te ajudar. Se você quer Deus para que ajude a sua vida. Talvez você tenha caído. Talvez você pensou que eu sou mais forte. Talvez você pensou que eu não preciso mais de Deus. Porque eu já consigo caminhar sozinho. Você tem que entender uma coisa, meu irmão. Você ainda é bebê. Você precisa de Deus. Você precisa ainda da ajuda de Deus. Você precisa ainda da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Você pede a Deus: Deus me ajuda. Senhor, me ajuda. Ajuda a minha vida. Ajuda a vida da minha família. Ajuda meus irmãos. Ajuda meu irmão. Ajuda a minha família. Obrigado, Senhor Deus, Pai poderoso, misericordioso, em nome de Deus. Oh, Senhor, eu sou Deus. Glória, salve Deus, Pai, para as alturas, glória a Jesus Cristo. Conosco, nosso Deus. Venha, Senhor Deus, Pai, fazendo Sejamos como aliados. Se esqueceu de Deus. Se esqueceu daquele que lhe deu a vida. Se esqueceu daquele que lhe deu a vida.
casa, Pai, nos impede a adorar, Senhor, Pai. Nós queremos uma nova aliança, Senhor, nos pedindo a tua presença. Pai, venha falando com a sua humanidade, Senhor Deus, Pai, nesta manhã, Pai Santo. Nada que nos impede, Pai, fazer uma nova aliança, Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, oh Senhor nosso Deus, ajuda a sua igreja, Senhor meu Pai, ajuda-nos, Senhor nosso Senhor, ajuda-nos, nosso Deus, livra-nos de todo mal, Pai, livra-nos dos poderes das trevas, livra-nos do poder do inimigo, Pai Deus, a sua presença nos basta, Pai, a sua presença nos basta, Em nome de Jesus. Pai, Em nome de Jesus, Pai Santo Deus, Pai, venha falando da sua humanidade, Pai, venha sondando os corações de nome de Jesus. Pai, pedimos a tua redenção, o Pai Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, o teu reino, a tua justiça, Pai. Nós queremos nesta manhã, Senhor, Pai, venha plantar o teu reino, Pai, venha regando nossas vidas espirituais. A sua palavra diz, Senhor Deus, nós somos a semente, Senhor, não a semente corruptível, mas a semente incorruptível, Senhor. Pai, venha plantar a sua humanidade. A sua palavra é semente, Pai. A sua palavra é a semente. Pai, venha para regar, Senhor. Pai, nós Pai, possamos, Pai, germinar, Senhor. Pai, venha, Pai, fazendo. Pai, que nós, Pai, possamos, Pai, dar fruto, Pai, que é da tua glória. Os frutos, Senhor, que é, Senhor, o amor, a benignidade, a